Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa carteira. Ela é super compacta, tem bastante espaço, aqui cabe 6 cartões, aqui tem um bolsinho pra gente guardar o celular, o meu celular ele é grande até e ainda tem bastante espaço para celulares que são maiores, dá pra guardar documento aqui também. E nessa parte aqui tem um bolso com zíper, dá pra gente guardar moedas, cédulas, documentos. Então ela é uma peça bem legal, é a carteira que eu mais vendo aqui no meu ateliê, minhas clientes gostam bastante. E eu espero também que vocês gostem desse passo a passo, eu fiz com bastante carinho. Vamos lá aos materiais. Eu já tô aqui com os meus tecidos cortados, eu vou usar o tecido tricoline 100% algodão. Para fazer a parte exterior da nossa carteira, eu cortei aqui a medida de 21 por 21, uma vez no tecido exterior, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Eu vou usar aqui a manta R1, então essa manta R1 ela tem, um dos lados ela é mais áspera, ela tem um termocolante aqui que ativa com o calor do ferro. Então já passei o ferro aqui no tecido de forro para grudar com a manta e depois eu vou passar uma costurinha em toda essa beiradinha aqui para fixar o tecido de forro com a manta. Então esse quadrado de 21 centímetros eu cortei uma vez no tecido exterior, uma vez no forro e uma vez na manta. Para fazer o bolso dos cartões, eu cortei 3 vezes um retângulo medindo 21 centímetros por 12. Eu cortei da seguinte forma, 2 vezes no tecido exterior e uma vez nesse tecido de bolinha. Aqui é opcional, você pode fazer todos com um tecido exterior. Eu gosto de colocar o de bolinha assim no meio para ficar com esse detalhe assim, mas é opcional, você pode cortar os 3 da mesma estampa. Para fazer o bolso com zíper, eu cortei 4 vezes a medida de 21 centímetros por 10. Aqui eu cortei da seguinte forma, eu cortei uma vez no tecido exterior, uma vez no tecido de bolinha, esse azulzinho, e 2 vezes no tecido de forro. Dessa forma que eu cortei, vai ficar da seguinte forma, vai ficar o tecido exterior aqui fora, atrás desse bolso vai ter o tecido de bolinha, e dentro do bolso com zíper, ele é liso. Então aqui também é opcional, você pode fazer todos da mesma estampa. Eu gosto assim de fazer para ficar diferente assim, né, ficar com detalhe a mais. Então são 4 vezes nessa medida de 21 por 10 no bolso de zíper. Essas duas partes aqui, tanto o bolso do cartão quanto o bolso de zíper, você pode utilizar também uma entretela, aquela entretela que parece um papelzinho. É opcional, né? Eu não vejo muita necessidade, mas se você quiser deixar a sua carteira mais estruturada, nessas duas partes você pode colocar a entretela atrás dos tecidos assim, para ficar mais estruturado. Então de bolso são esses materiais, né? São esses tecidos. Agora eu vou para a abinha. Essa aba aqui, essa parte da aba aqui, eu cortei um quadrado medindo 9 por 9, cortei uma vez no tecido exterior, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Aqui eu vou usar a mesma manta, a manta R1. Atrás do tecido exterior, eu risquei um quadrado medindo 7 por 7 e arredondei aqui as pontinhas, para ficar com esse acabamento arredondadinho. Se você preferir, você pode fazer esse risco num papelão assim mais durinho e fazer o arredondadinho assim, depois só colocar no tecido e riscar. Porque a gente vai passar a costura em cima desse risco, então precisa ter esses espaços aqui pra gente poder costurar. É a mesma coisa com todas as outras partes, você pode cortar num tecido assim, um papelãozinho, né, tecido não, papelão mais durinho, para servir como molde, né? Toda vez que você for fazer a carteira não precisa ficar medindo todas essas partes, né? Com o papelão, o molde de papelão é bem mais fácil. Eu vou deixar todas essas medidas aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil pra gente poder copiar, né? Para vocês conseguirem reproduzir. Então a abinha são essas 3 partes, né? Uma vez no tecido exterior, uma vez no tecido de bolinha, né? O forro, você pode usar o mesmo tecido também, e uma vez na manta. Agora para fazer o zíper, a parte do zíper. Eu vou usar aqui um zíper número 5, ele mede 18 centímetros. Eu vou usar aqui o zíper por metro, né? Então eu vou colocar o cursor dele depois, mas você pode usar também o zíper pronto, que já vem com o cursor. Para fazer os terminais aqui do zíper, essas duas partes aqui, eu cortei 2 tirinhas medindo 8 centímetros por 5, são 2 tirinhas. Essa parte é importante porque se a gente deixa o zíper aqui,
fica muito grosseiro essa parte, a máquina às vezes nem costura, né? Fica muito grosso aqui. Então com essas duas tirinhas fica bem melhor, fica um acabamento bem mais bonito também. E pra fazer um detalhe aqui no cursor do zíper, eu vou usar aqui um cordãozinho de cetim e essa miçanguinha de coração. Quem tiver interesse em adquirir essa miçanga de coração, elas estão disponíveis lá na minha loja do Elo7. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Então, de materiais são esses, vamos para a máquina agora costurar tudo isso. Já costurei aqui toda a beiradinha para fixar o tecido de forro com a manta. Agora eu vou costurar a abinha. Então eu tô aqui com a manta, o tecido de forro e o tecido exterior, direito com direito, e vou passar uma costura em cima desse risco que eu fiz. Para fazer o fecho eu vou usar o botão de pressão de plástico, então eu posso costurar agora e colocar o botão depois. Mas se você for usar o velcro ou o botão magnético que precisa ficar escondido aquele acabamento, né? Você tem que colocar o botão agora, tem que colocar esse fecho agora. Mas como eu vou colocar o botão de pressão, eu vou colocar depois. Então já posso passar a costura em cima desse risco. Passei a costura aqui em cima do risco, deixei essa parte aberta, né, pra gente desvirar. Agora eu vou usar essa tesoura aqui de zigue-zague pra cortar aqui, né, e dar o acabamento. Se você não tiver essa tesoura, você pode fazer os piques com a tesoura comum mesmo. Como aqui é arredondado, né, é interessante fazer os piques e deixar assim em zigue-zague pra ficar com o acabamento melhor quando a gente desvirar. Vou desvirar aqui pra vocês verem. Depois de desvirar, eu vou passar um pesponto aqui em toda essa parte aqui pra dar o acabamento na abinha e a aba já vai estar pronta. Já passei o pesponto aqui em toda a abinha e passei aqui também pra fechar, ficou desse jeitinho. Agora a gente vai costurar a parte dos cartões. Então vou pegar aqueles 3 retângulos que medem 21 por 12 e a gente vai dobrar no meio cada um deles. A gente dobra no meio assim e vai passar uma costura em toda essa parte aqui. Ó, passei uma costurinha bem na beiradinha em toda essa parte e aqui em cima também para dar o acabamento com a costura. Isso eu vou fazer nessas outras duas partes também a mesma coisa. Costurei as outras duas partes, da mesma forma que eu fiz essa outra, dobrei no meio e passei a costura em toda a volta, né? Agora a gente vai fixar essas 3 partes aqui no nosso forro com a manta. Então eu vou pegar aqui uma dessas partes para ficar aqui embaixo e vou passar uma costurinha só aqui, bem na beiradinha. Passei a costurinha aqui bem na beiradinha, ficou desse jeitinho assim. Agora com a ajuda de uma régua, pode ser também uma fita métrica, eu vou medir 1,5 cm, daqui pra cá 1,5 cm. Então vou colocar aqui a régua, 1,5 cm. Eu vou usar aqui uma caneta que apaga com ferro e vou riscar aqui. Não precisa riscar tudo, só aqui nas beiradinhas já vai auxiliar a gente. Se você preferir também, você pode medir, se você não tiver a caneta, né, você pode medir e colocar o alfinete aqui pra fazer a marcação. Essa marcação vai servir de base pra gente costurar o outro bolso. Então tá aqui a marcação, 1,5 cm. Vou puxar essa parte aqui pra baixo. Vou pegar a outra parte do bolso. Essa parte aqui que tá desfiadinha, eu vou deixar aqui pra baixo. E a parte que tá a dobra, né, do tecido que a gente fez, eu vou deixar pra cima. Então eu vou alinhar aqui no risco que eu fiz. Pode usar o alfinete também pra fixar. E agora eu vou passar uma costura aqui nessa parte, uma costura com um pé de máquina. Ó, passei a costura aqui com a distância de um pé de máquina. Agora, como vocês podem ver aqui, vai ficar meio desfiandinho, né? Vai ficar meio desfiado. Então eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui pra ficar firme e não desfiar. Mas como o bolso vai ficar dentro aqui, não vai ter esse problema. Ó, passei uma costurinha aqui, tá bem claro, não sei se vai dar pra ver, ó, assim dá pra ver melhor. Passei uma costurinha aqui com a distância de um pé de máquina, depois eu passei outra costurinha bem na beiradinha aqui pra não ter o problema de desfiar. Como o bolso vai ficar aqui dentro, né, não vai ter esse problema de desfiar.
Então já coloquei o outro bolso, agora eu vou fazer a mesma coisa para colocar o outro bolso. Vou tirar os alfinetes aqui, deitar essas partes todas aqui para trás. Na verdade eu vou precisar disso aqui dobrado, né, pra medir. Então eu vou dobrar aqui, vou medir daqui pra cima 1,5 cm também, igual a gente fez com o outro. 1,5 cm, risco aqui. Agora sim eu deito todo mundo aqui pra trás, né? E coloco a mesma coisa, a parte dobrada pra cima e essa parte que tá meio sem acabamento pra baixo. Vou alinhar aqui com esse risco que eu fiz e colocar os alfinetes. E fazer a mesma coisa, passar a costura com um pé de máquina e depois bem na beiradinha para dar o acabamento. Então, passei as duas costuras, uma com distância de um pé de máquina e outra bem na beiradinha. Agora eu tiro os alfinetes, volto esses daqui pra cá e vou costurar aqui as beiradinhas. Vou costurar aqui assim, depois eu vou virar e costurar aqui assim. Eu não costuro assim desse jeito porque vai dobrar aqui, então eu prefiro costurar assim no avesso. Ó, vai ficar desse jeitinho. Agora a gente precisa de uma costura aqui no meio para ficar o tamanho certinho dos cartões. Então eu faço da seguinte forma. Eu coloco aqui um alfinete onde acaba aqui os bolsos. Eu coloco um alfinete aqui assim, para eu poder ver aqui do outro lado. Aí eu vou medir aqui com a minha régua mesmo. Eu vou medir da manta até o meio 10,5 cm. Vou medir aqui 10,5 cm. Fazer um risco do alfinete até a outra borda. Eu posso até dobrar no meio assim pra ver se tá no meio mesmo, ó, tá certinho no meio. E do lado aqui da manta eu vou passar uma costura aqui, deixa eu tirar o alfinete. Ó, vou fazer aqui a marcação, vou costurar até aqui. Daí eu tiro o alfinete. Aí eu vou passar a costura daqui, vou parar aqui, vou girar e continuar aqui. Vou passar duas costuras aqui nesse risco. Ó, passei duas costuras aqui, então ficou bem firme, ó. Como eu disse, né, você pode colocar a entretela aqui pra ficar mais durinho. Agora a gente vai costurar o outro bolso com o zíper. Tô aqui com o meu zíper, que mede 18 centímetros, e as duas tirinhas. Antes de costurar essas duas tirinhas, eu vou colocar o cursor desse zíper. Então eu vou fazer como eu sempre faço, eu abro aqui um pouquinho, corto um pedacinho dos dentinhos aqui, um pedacinho bem pequenininho. E coloco aqui a cabecinha do zíper, essa parte maior, eu encaixo aqui nessa parte que eu não cortei, subo um pouquinho, encaixo nessa parte que eu cortei, seguro os dois e puxo pra cima. Eu vou deixar o cursor bem aqui no meio. Agora eu vou pegar essa tirinha aqui e encapar ela desse jeito assim, ó, e passar uma costura aqui pra gente fazer esse acabamento aqui do zíper. Vai ficar desse jeitinho. Agora a gente dobra aqui pra fora. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Eu encapo aqui com essa tirinha e passo uma costurinha aqui. Aí eu dobro pra fora. Vai ficar desse jeitinho. Agora deixa eu cortar esse excesso aqui. Eu corto um pouquinho maior pra ficar mais fácil na hora de costurar. Eu vou cortar aqui o excesso. Vou passar uma costurinha aqui só pra fixar mesmo, pra não ficar aberto assim, não atrapalhar. Ficou desse jeitinho a parte do zíper. Agora a gente vai dobrar no meio, unir essas duas partes aqui e fazer um pique pra gente achar o meio desse zíper. Então faço um pique aqui e faço outro do outro lado também. Fica desse jeitinho. Agora eu vou pegar aqueles 4 retângulos que medem 21 por 10 e vou marcar o meio deles também. Eu vou pegar só a parte que vai ficar do lado de fora, né? Essa parte do forro não precisa. Eu dobro no meio, faço um pique aqui no topo também. A mesma coisa com esse. Agora eu vou pegar a parte exterior aqui do tecido, um lado do tecido exterior e um lado do forro, e vou costurar no zíper. Então eu vou alinhar aqui direito com direito, alinho aqui os meios e coloco o forro aqui em cima também. Vou usar os grampinhos aqui pra prender tudo. Ó, prendi aqui, deixei alinhado o pique com o pique do zíper. Então tá o tecido exterior, o zíper direito com direito
e a parte do forro. Agora eu vou passar uma costurinha reta aqui, lembrando que se você estiver usando um zíper mais estreito, eu tô usando o número 5, mas se você estiver usando um zíper mais estreito, lembra de trocar o calcador da máquina para a costura ficar melhor. Costurei aqui na beiradinha. Agora eu vou trazer essa parte exterior aqui pra trás do forro, desse jeitinho assim, e vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, pra dar o acabamento, e já vou fechar esses dois juntos. Então vou passar uma costura em toda essa parte aqui. Passei a costura em toda a beiradinha aqui pra fechar os dois, e também dei o acabamento aqui em cima. Agora o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o tecido exterior aqui, o pique com o pique, vou unir os dois, direito com direito, e vou colocar o forro aqui também. Então, vai ser o tecido exterior, o zíper, direito com direito, e o forro. Vou centralizar bem os dois piques aqui. E vou passar uma costurinha também aqui nessa beiradinha para fixar os tecidos com o zíper. Ó, ficou desse jeitinho, agora eu vou trazer os dois aqui pra trás, assim, e vou fazer a mesma coisa, passar a costura aqui pra dar o acabamento e fechar essas duas partes. Ó, tudo fechadinho. Agora eu vou unir essas duas pontas aqui assim, uno assim, desse jeitinho, uno aqui também, e vou passar uma costura, opa. E vou passar uma costura aqui em toda essa parte pra fechar o bolsinho assim. Depois eu vou cortar o excesso aqui dessa abinha que ficou pra fora. Ó, o bolso ficou desse jeitinho assim. Aqui dentro tá os forros. Agora a gente vai fixar essa parte lá na nossa parte da manta, que tá já costurado com os bolsos dos cartões. Então a gente vai só centralizar aqui no meio não, aqui do outro lado. Vou colocar aqui os grampinhos também. E a gente vai passar uma costura em toda essa parte aqui. Essa parte aqui é interessante você medir pra ver se tá certinho. Ó, tem 2 centímetros, então aqui do outro lado tem que ter 2 centímetros também, ó. Tá um pouquinho mais pra baixo. Então a gente alinha bem pra não ficar torto. E depois a gente passa a costura aqui em toda essa parte aqui, dando retrocesso aqui e aqui. O bolso já tá costurado aqui. Agora a gente vai costurar a abinha. Então eu vou costurar a aba desse lado aqui dos cartões. O meio a gente já tem aqui, onde ficou a costura, né? Agora a gente precisa descobrir o meio aqui dessa parte da abinha. Então eu vou dobrar no meio aqui, fazer um pique. E vou unir o pique com o meio dessa costura. Eu vou unir os dois aqui. Aí eu coloco o grampinho pra não se mexer na hora de costurar. E vou aproveitar já pra colocar a minha etiqueta aqui também, desse lado. E vou passar a costura aqui. Vou passar várias vezes o retrocesso pra ficar bem fixo. Agora a gente só precisa colocar a parte exterior da carteira. Então eu vou colocar direito do exterior com o direito da carteira aqui. Vou prender tudo com os grampinhos pra ficar mais fácil. E depois eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando aqui aberto. Eu costuro aqui do lado da manta, que fica bem mais fácil. Então eu começo aqui, dou um retrocesso, passo toda a volta até aqui e dou um retrocesso. Deixo aqui mais ou menos uns 6, 7 centímetros pra gente poder desvirar. Passei a costura em toda essa parte, deixei aqui aberto. Lembrando que a costura que eu passei aqui é de um pé de máquina. Agora eu vou cortar essas quinas aqui dos 4 cantos para o acabamento no direito ficar melhor. Depois é só desvirar aqui pela abertura que a gente deixou. Desvirei a peça. Agora a gente vai passar uma costura em toda essa parte aqui pra fechar aqui a parte que a gente deixou aberta. A gente dobra aqui pra dentro, ó, e coloca os grampinhos também pra nada se mexer. Ficar com o acabamento bem bonito. A gente vai passar o pesponto em toda essa parte aqui pra fechar e também dar o acabamento em toda a carteira. Passei o pesponto em toda a volta, ficou desse jeitinho. Agora eu vou colocar o botão de pressão aqui pra fechar.
Vou colocar a miçanguinha também, passar o ferro e já mostro a peça finalizada pra vocês. E assim ficou a carteira pronta, passei todo o pesponto aqui, passei o ferro, o botão de pressão, ele ficou escondidinho aqui dentro, ó, então nem dá pra ver. Aqui essa parte que deixei aberta eu fechei com o pesponto também, ficou um acabamento bem legal. Como eu mostrei no início do vídeo, né, dá pra guardar um celular aqui, colocar 6 cartões, aqui nesse bolsinho dá pra guardar documentos, moedas. Se você preferir, você pode colocar uma alça aqui também, dá pra colocar aqui também um zíper embutido, se você for mais avançada na costura, né, você pode colocar um zíper embutido aqui, fica bem legal. Uma outra sugestão também, em vez de fazer assim com o pesponto, você pode fazer o viés aqui em toda essa parte, fica bem bonita também, fica bem estruturada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fiz com muito carinho. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal e me acompanhe lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá postando minhas costurinhas. Se vocês fizerem essa peça, me marquem lá também, que eu adoro ver a criação de vocês. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!